Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui uma pesquisa que acabou de sair. Parei para gravar aqui pouco depois das 4 horas, saiu pesquisa Atlas Nacional que vem mostrar que Lula conseguiu ampliar um pouco a vantagem para Bolsonaro, e quero trazer também como que está o cenário na Bahia, tanto para o governo do estado, assim como a eleição presidencial lá na Bahia. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho das notificações. Se assistir o vídeo e gostar, mas é só se gostar, deixa o joinha para cima, se não gostar, manda joinha para baixo, comenta, compartilha, principalmente com quem tá na Bahia, porque tem dados importantes para lá, mas vale para o Brasil inteiro. Então compartilhar em grupo de WhatsApp, aquele grupo de venda, aquele grupo que permite compartilhamento de coisas sobre política, essa ajuda é muito importante para que a gente continue crescendo. Superamos 90 mil inscritos, agora estamos aí rumo aos 100 mil, para a gente ganhar aquela placa que o YouTube manda aí, né, para quem alcança essa marca. Bom pessoal, vamos começar então com a pesquisa nacional feita pelo Instituto Atlas, ouvindo 4.500 eleitores entre os dias 18 e 22 de outubro. Tem uma margem de erro de 1 ponto. Vejam que ela não pega esse episódio envolvendo a prisão de Roberto Jefferson. Votos totais: Lula lidera com 52, ele tinha 51,1 no levantamento anterior desse instituto, portanto cresceu 0,9. Bolsonaro tinha 46,5 e agora aparece com 46,2, caiu 0,3. Não souberam responder branco e nulo 1,8% dos entrevistados. Tirando esse aqui, pegando apenas votos válidos, Lula lidera com 53, ele tinha 52,4 e Bolsonaro aparece com 47, ele tinha 47,6. Portanto, uma diferença que era de 4,8 passou para 6 pontos. E repito, não pegou o episódio da prisão de Roberto Jefferson, que na minha opinião vai impactar negativamente para Bolsonaro, porque Roberto Jefferson, né, é um aliado não só do atual presidente, como também das pautas que Bolsonaro defende, participou dessas manifestações, algumas delas ali antes dele ser preso, né, porque ele estava em prisão preventiva, depois foi para prisão domiciliar, né, teria que cumprir algumas obrigações, descumpriu e aí, né, foi, né, de novo para cadeia, só que antes disso atirou na polícia, jogou granada, atirou com fuzil. Então não dá para desvincular essa imagem do atual presidente, por mais que ele ontem tenha de fato condenado o que aconteceu na tarde deste dia 23, a vinculação ela acontece sim. Não sei se é ao ponto de tirar eleitor que ia votar em Bolsonaro, mas muita gente, eu acompanhei, que iria votar branco, Lula nem ia votar, decidiu estar manifestando, né, o voto em Lula por conta de tudo que está acontecendo. A gente sabe que foi um evento sim também ali com algumas características políticas. Roberto Jefferson é político, né, há muitos anos. Então tudo isso pode impactar negativamente, pelo menos um pouco. Eu falei ontem no vídeo aqui, na campanha de Bolsonaro, e numa eleição apertada qualquer coisa pode ser, enfim, o que faltava para uma derrota de um lado e vitória de outro. Então aqui, como a diferença é de 6 pontos e nesse instituto a margem de erro é de apenas 1, não estão tecnicamente empatados como outros institutos apontam. Então se as eleições fossem hoje, segundo esse instituto, Lula venceria as eleições. E aqui, antes que bolsonaristas venham aqui reclamar comigo, eu só estou repassando aquilo que o Instituto apresenta. É bom sempre destacar, porque tem uma galera que vem aqui me xingar, né? Me xingar e aí me atacar aqui. Eu só estou trazendo os números e algumas reflexões. A avaliação de Bolsonaro, né, é tida como ruim ou péssima para 49,4% dos entrevistados. Ela era de 48,4%, portanto aumentou 1 ponto, o que é ruim para o atual presidente. E 33% consideram ótimo ou bom, era 32,3%. Então a gente percebe que aumentou um pouco a avaliação de ruim ou péssima e também melhorou um pouco a avaliação de ótimo ou bom. A de regular caiu, ela era 18,8%, agora está 16,8%, porém observamos aqui que ruim ou péssima, 16,4 pontos a mais do que quem considera ele ótimo ou bom. E o governo dele é reprovado por 53,3% dos entrevistados. Percebam que é praticamente o que o Lula tem de votos válidos. E o governo dele é aprovado por 44,7%.
um pouco abaixo daqueles que votariam em Bolsonaro, porque tem uma turma aqui que não souberam responder sobre a aprovação e que tudo indica que, né, baseado aqui nesses números, tende a votar em Bolsonaro. Tudo isso aqui, números, né, negativos para o atual presidente, apesar das medidas claramente eleitoreiras, né, nos últimos meses, como aumento do Auxílio Brasil, dinheiro para caminhoneiro e outras medidas mais aí, né, que Bolsonaro foi tomando na medida em que a campanha se aproximava. Já tem gente apontando que quando passar as eleições o combustível vai aumentar e pode aumentar muito, porque pode estar tendo sim uma interferência que Bolsonaro sempre negou que podia fazer. Quando chegou perto das eleições, teve redução de ICMS, mas além disso a gente sentiu que, né, que agora estão segurando, muitos economistas têm apontado para isso, então pode ser que depois que passar o dia 30, o combustível volte a aumentar, porque isso estaria sendo segurado por conta das eleições, já que qualquer medida na economia pode, né, impactar positiva ou negativamente em relação à avaliação do presidente. Isso impacta também na questão dos votos. Vamos agora trazer aqui então a pesquisa que foi feita na Bahia. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. O Instituto Atlas, esse mesmo aqui, ouviu 2.000 eleitores entre os dias 18 e 22 de outubro. Presidente por lá. Lula lidera no estado apenas, é bom sempre lembrar isso, com 70,9% dos votos. Ele tinha 70,8%, portanto, praticamente manteve aqui. No primeiro turno ele teve 69,72%. Ele ganhou em torno aqui de 1 ponto do primeiro turno para esse segundo. Já Bolsonaro, isso aqui já votos válidos, né, gente? Aparece agora com 29,1%, ele tinha 29,2%, então oscilou também aqui 1 ponto para baixo, Lula 1 ponto para cima, praticamente um cenário aqui de estabilidade. No primeiro turno, Bolsonaro teve 24,31%, ou seja, ele ganhou algo em torno aqui de 5 pontos, 4,8%. Então, o ganho dele do primeiro para o segundo turno foi maior do que o de Lula. Porém, a gente vê aqui que a vantagem do ex-presidente é muito grande, muito maior do que a do atual, aqui na casa de 40 pontos. Vamos pegar agora o cenário para o governo da Bahia. Votos totais. O Jerônimo Rodrigues, é do PT, lidera com 53,2%. A Semineto aparece com 43,8%. Brancos e nulos, 1,6%. Não sabem aqui, 1,4%. Tirando estes e os brancos e nulos, apenas votos válidos. Jerônimo aparece com 54,8%, a Semineto com 45,2%, uma vantagem aqui de 9,6% para o ex-secretário de Rui Costa, que tenta manter o poder, né, nas mãos do PT lá no estado da Bahia. O ACM Neto, que governou Salvador por 8 anos, né, tenta agora chegar ao governo do estado, mas a situação para ele aqui está um pouco difícil. Outros institutos têm apresentado uma margem menor, essa diferença para o Jerônimo menor. Porém, essa pesquisa que saiu, que é a última, né, eu estou trazendo aqui várias da Bahia, que é um estado importante, a gente acompanha o que pode acontecer por lá. Essa pesquisa indica uma maior dificuldade para o Semineto. Com a margem de erro que é de 2 pontos, então ele poderia ter até 47,2% e o Jerônimo Rodrigues, no mínimo, 52,8%. Ainda assim, Jerônimo venceria as eleições. A gente tem que ficar atento, né? Tem muita coisa acontecendo na reta final. Eu vi aqui agora que o PT decidiu mudar um pouco o rumo da campanha, na minha opinião, mudar para melhor, tentando trazer mais pautas econômicas para o debate, em vez de ficar nessas pautas mais moralistas, pautas de costumes aí que acabam beneficiando, né, Bolsonaro. Vale lembrar do debate na Band, que foi o único que tivemos nesse segundo turno, que Lula foi melhor quando forçou a mão nessa questão da economia e pandemia, mas quando a coisa foi para o campo aí de corrupção e outras coisas mais, Lula acabou não saindo muito bem, e aí Bolsonaro venceu, em especial o terceiro bloco naquele debate, né? E aí a gente tem que ver como que vai ser o rumo das campanhas nesses últimos dias. Hoje, dia 24, no dia 30 teremos aí esse segundo turno e vamos ver quem que vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. De todo jeito, que eu tenho falado sempre aqui, é importante a gente, né, entender que os ânimos às vezes ficam à flor da pele na reta final, mas passadas as eleições, quem vencer tem o direito de assumir e governar o país pelos próximos 4 anos. É claro que a não ser que cometa crimes, né, como nós temos visto ultimamente, e aí isso gera espaço para impeachment. Mas eu digo mais em termos de aceitar o resultado. Eu falo que agora com lulistas, caso o Bolsonaro vença, e com bolsonaristas, caso o Lula vença, né? Faz parte agora aqui esse calor, né, de discussão em redes sociais, tenho observado muito isso, mas, né,
apuradas as urnas, tem que respeitar, né, o vencedor, enfim, cobrar aquilo que tiver errado, isso faz parte, é da democracia, mas aceitar o resultado sem nenhum tipo de violência, né, isso é o que eu espero a partir do dia 30. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!